Hare Krishna, todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, Om Madhyanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Patatya Satarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam. E Krishna, espero que todos estejam acompanhando todas as aulas, né? Especialmente o pessoal que não assiste ele online, mas sim na apresentação depois do vídeo que é colocado ao público, não? Então, bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estamos fazendo um estudo do Vedanta Sutra e paramos no segundo, lemos o segundo Adhikarana, tá? Então, hoje vamos falar sobre o terceiro Adhikarana. Neste primeiro capítulo do Vedanta Sutra, o primeiro Adhyaya, né? Que algumas pessoas colocam parte, né? Outros colocam um capítulo, ele vai tratar sobre tanto a primeira parte do Vedanta Sutra, como a segunda parte, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, vai trabalhar sobre o que é chamado de Sambandha Jnana. O Vedanta Sutra trabalha sobre 3 conhecimentos básicos, que é Sambandha Jnana, Abhideya Jnana e Prayojana Jnana. Significa, traduzindo, Sambandha significa relação, conhecimento da relação, conhecimento de o que é o Brahman, o que é o mundo, o que são as almas, é a prática, ou melhor dizer, é a teoria sobre a natureza da realidade do Brahman. Então, tanto no primeiro capítulo, na primeira parte, como na segunda parte do primeiro capítulo, se descreve todas as descrições do Brahman encontradas dentro da literatura védica e também se contesta as visões antagônicas ao ensinamento do Vedanta, que é a conclusão dos ensinamentos filosóficos dos Vedas. Tá? Então, se apresenta visões tanto do Sankhya, como de algumas visões mais materialistas, ou, às vezes se coloca visões do Yoga, do Mimamsa, principalmente a teoria do Karma Mimamsa. Então, é apresentado esses diferentes argumentos nesses 2 primeiros capítulos, e depois, no terceiro capítulo, ou a terceira parte, de acordo com o livro, né, que ainda não foi publicado. Esse primeiro volume da tradução do Vedanta Sutra trata só a primeira e a segunda parte, o primeiro e o segundo capítulo geral, né? Que ele dividiu as partes em vários capítulos. Tá? Então, aqui nós estamos trabalhando sobre Sambandha Jnana. A segunda parte, que vai vir no segundo volume, a terceira parte trabalha sobre a Abhideya Jnana, sobre o processo, tá? O sadhana, tá? De como a pessoa tem que agir para alcançar o Brahman. E a última parte fala sobre Prayojana, que é a meta. Então, esses são os 3 tipos de conhecimento que o Vedanta lida. Não? Primeiro, a teoria do que o que é a realidade, o que é o Brahman, quais são os diferentes aspectos do Brahman, entende? E como que as partes do Brahman, as energias do Brahman se relacionam com o Brahman. Isso é tratado exatamente na primeira parte do Vedanta Sutra. E, por fim, depois vamos descrever como, entende? Vamos praticar, qual é o processo pelo qual se obtém a realização do Brahman. Tá? E, por fim, Phala, a meta. Então, nós estamos começando no comecinho. Tá? Nós estamos ainda no primeiro pada do primeiro capítulo, ou seja, entende? Ou, de acordo com a classificação dessa edição aqui, primeiro capítulo da primeira parte, entende? Certo? Então, o Adhikarana seguinte é o 3,
tá? Que é chamado Shastra Yonitva Adhikaranam. É o tema que descreve o meio de se obter. Primeiro, Adhikarana, que coincide com o primeiro aforismo, não? Ele descreve o que agora nós temos o dever do nosso estado de vida humana, que é muito rara, de indagar sobre a verdade absoluta. E aí, no segundo Padana, no segundo Adhikarana, que é respondido pelo segundo aforismo, se fala assim: o que é esse Brahman? O que é esse Brahman que temos que conhecer? O que é essa verdade absoluta que deve ser conhecida como sendo o ensinamento último dos Vedas? Nós já falamos que os Vedas tratam principalmente dois tipos de conhecimento. Conhecimento para Vritti Marga, o conhecimento do Karma Kanda, de como viver nesse mundo no Dharma, evoluirmos e chegarmos a um estágio de perfeição da vida humana. Agora, quando os Vedas culmina esse ensinamento dos Vedas, que é a primeira parte, aí nós entramos na parte final dos Vedas, que trabalha sobre o conhecimento e a salvação. O primeiro conhecimento fala como que vamos viver nesse mundo da melhor maneira, seguindo as leis de Deus, vivendo no Dharma. Então, como vamos poder viver no céu? Agora, aqueles que realmente vê, não, mas realmente não dá para ser completamente satisfeito. É como Srila Prabhupada diz, em vez da pessoa querer fugir da prisão, ela faz arranjos para que ela possa viver bem na prisão. A pessoa derrubou a parede da sua cela, mas em vez de fugir, ela fala, agora tem um buraco para botar o ar-condicionado. Agora eu posso... Então, na verdade, a primeira parte dos Vedas é exatamente como isso, como viver melhor nesse mundo, como ter uma vida feliz, satisfatória, satisfazendo os desejos de harmonia, de desenvolvimento econômico e satisfação dos desejos, dos prazeres, das necessidades materiais desse mundo. Então, agora, quando nós vemos que essas obtenções de Dharma, Artha e Kama são temporárias, então agora o propósito é outro, como alcançar a realidade última. E para o primeiro passo na vida espiritual é exatamente entender o Brahman. Tá? É aqui que começa a vida espiritual. Até aí, a religião ainda não é vida espiritual. Ser religioso não é a mesma coisa que ser espiritualista. Não. Então, na verdade, o Vedanta é exatamente esse conhecimento, a Tato Brahma Jigyasa. Então, como se definiu esse Brahman, né? A natureza eterna dele? Agora vamos falar como que pode ser conhecido este Brahman. Qual o processo de conhecimento desse Brahman? Então, o primeiro Adhikarana, ele é chamado de... Deixa eu dar uma olhada aqui nessa tradução. Tópico 1, tópico 2. Na tradução, ele traduz Adhikarana por tópico aqui no livro, né? Tópico, então, é o tópico 3. Shastra Yoni Tva Adhikaranam. A escritura é a base do conhecimento, ou o que é revelado pelas escrituras. Tá? Então, a palavra Shastra Yoni Tva literalmente significa revelação das escrituras. O que as escrituras revelam? Tá? Que é esse Brahman. Então, o Vishaya, que é a primeira afirmação deste tema que vai ser tratado, desse tópico, é este, que é a personalidade suprema da divindade, né? Ele é o criador, o mantenedor e o destruidor dos universos materiais, porque ele é inconcebível para os cérebros insignificantes das almas condicionadas, ele tem que ser compreendido pela revelação da filosofia Vedanta. Isto é confirmado pelas seguintes afirmações das Upanishads. Então, aqui vai ser apresentado uma afirmação das Upanishads, tá? Que é o verso do Gopala Tapana, Upanishad. Sachidananda Rupaya Krishnaya Klishta Karine Namo Vedanta Vedaya. Deixa eu só colocar na tela o verso aqui para a gente poder acompanhar, que eu esqueci de colocar aqui, tá?
Sachidananda Rupaya Krishnaya Klishtakarine Namo Vedanta Vedyaya Gurave Vidishakshine. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Krishna, cuja forma é eterna e plena de conhecimento e bem-aventurança, que é o salvador da aflição, que é conhecido pelo Vedanta, que é o mestre espiritual supremo e que é a testemunha no coração de todos. Vou falar tapando o Upanishad, tá? Verso 1. Então, se apresenta também na estruturação da tese deste Adhikarana um outro verso da Brihadaranyaka Upanishad. Tantua Upanishadam Purusham Prichami. Eu devo agora indagar sobre a personalidade da divindade que é revelada nas Upanishads. Então, esta é a afirmação, que para conhecer o Brahman, deve-se estudar nos textos dos Shrutis, principalmente as Upanishadas, que é o texto, que é a conclusão filosófica dos Vedas. Tá? E aí surge uma dúvida, um Sanshaya, que é uma antítese, né? Não é antítese ainda, é a dúvida que vai gerar o argumento contrário. Então, essa dúvida, Sanshaya, em sânscrito. Qual é o melhor método de se compreender o supremamente adorável Senhor Hari? A especulação mental dos lógicos ou a revelação das escrituras do Vedanta? Então, essa é a dúvida. O Senhor adorável pode ser conhecido por inferência, a especulação mental, não? Ou pela dedução, pela indução lógica, ou pelas Upanishads, ou pelas escrituras. Tá? Então, com essa dúvida sobre como que o Brahman ele deve ser conhecido, surge, então, se estrutura agora o Purva Paksha, a visão oposta, seria a antítese, né? O sábio Gautama, na Brihadaranyaka Upanishad 4.5, e outros sábios argumentam que a personalidade suprema da divindade pode ser compreendida pela especulação dos lógicos. Tá? Então, isso é o Purva Paksha. Uma vez que Sábio Gautama diz que o Senhor pode ser entendido pela razão, né? Nesse verso do Brihadaranyaka Upanishad, diz que a palavra Mantavyaha, tá? E nessa evidência dos Shrutis, dos Vedas, pode-se concluir que, pelo raciocínio, pelo conhecimento, pode-se conhecer este Brahman. E, na verdade, vários filósofos, vários mestres da filosofia védica, do chamado hinduísmo, do yoga, dizem que o processo Viveka, discriminação Tarka, é importante você entender a verdade absoluta pelo conhecimento analítico. Tá? Então, não é só mesmo o sábio Gautama. Gautama é um sábio que reestruturou o sistema chamado Nyaya Darshana. Então, esse Nyaya Darshana é um sistema de lógica. E segundo as conclusões do Nyaya Darshana, diz que quem pode compreender as categorias de conhecimento, as formas corretas e erradas de raciocínio que Gautama apresenta em 26 padarthas, 26 categorias de conhecimento, essa pessoa alcança um estado de iluminação. Entende? E esse estado de iluminação, muitas pessoas consideram que é a mesma coisa que realizar o Brahman. Ou seja, a pessoa consegue ver uma unidade, uma coerência impessoal por detrás de toda a realidade. Então, portanto, Gautama, ele citando os Upanishads, né, ele argumenta que pode, pela lógica completa, uma pessoa pode entender a verdade. Tá? Então, a isto, o nosso Vyasadeva, nosso autor do Vedanta, nos traz o terceiro sutra, terceiro aforismo do Vedanta,
como o Siddhanta, como a conclusão. Então, depois de ele dar essa conclusão, nós vamos estudar qual é as evidências das escrituras, qual a explicação que Baladeva e Vidyabhushana dá para esse argumento de Vyasadeva, na forma do Siddhanta, né, da conclusão, que é o aforismo, e também depois de vermos a conclusão apresentada por a evidência, porque é assim, o Vedanta funciona assim, primeiro tem uma apresentação, surge a dúvida, surge o contra-argumento e depois vem a síntese, mas a síntese não é apenas uma conclusão lógica, ela tem que ser também, ela tem que ser argumentada ou sedimentada com a evidência das escrituras, assim como uma corte. O advogado está lá, o advogado de defesa, eles estão argumentando, mas para que um dos argumentos dos advogados possa ser aceito, para o juiz dar sentença, tem que se basear no quê? Na legislação, nas leis. Tá? Não adianta só o advogado lá com um bom aforismo, lógicos, sofismos, convencer todo mundo que ele está certo, mas ele tem que dizer qual é a autoridade da sua conclusão que ele quer. Então, na verdade, esse é o significado dos comentários do Vedanta Sutra para poder sedimentar essa conclusão. E depois nós vamos colocar o comentário do Srimad Bhagavatam também. Como esse Adhikara é bem pequenininho, talvez na aula de hoje nós vamos poder ler 2 Adhikara. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue terminar aqui agora. Então, aqui, vamos lá. Shastra Yoni Twat. Esse é o texto em sânscrito. A palavra Shastra significa das escrituras, Yoni significa ventre, entende? Origem, de onde surge, de onde tudo nasce, entende? Yoni Twat. Esse prefixo Twat diz condição de ventre, condição de origem. O Shastra é aquilo que é considerado como a origem de quê? Deste conhecimento do Brahman que está sendo falado. Tá? Shastra das escrituras é que surge esse conhecimento do Brahman. Né? Então, literalmente, Shastra Yonitat significa que é conhecido pelas escrituras. Então, aqui, lendo o comentário de Baladeva, ele traduz aqui: o Senhor não pode ser conhecido pelo raciocínio, porque a fonte de entendimento do Senhor são as Upanishadas. Tá? O Senhor não pode ser conhecido pelo raciocínio, porque a fonte de entendimento dele é as Upanishadas, são o Shastra, tá? Só do Shastra. É importante entender, eu vou explicar isso depois. Primeiro eu vou ler o comentário de Baladeva, aí depois eu posso, se for necessário, complementar com alguma reflexão. Então, a palavra não deve ser adicionada no início do sutra. Não. Aqueles que desejam a libertação não conseguem entender o Brahman por inferência. Por quê? Por conta do princípio de que a causa de entendimento do Senhor, Jonitvat, são as Upanishads, Shastras, porque é dito que o Senhor deve ser entendido através das Escrituras. Caso contrário, se o Senhor pudesse ser entendido por inferência, isso iria contradizer palavras como Upanishadam, o Senhor que é entendido através das Upanishadas. A lógica que se segue às Escrituras pode ser chamada de entender o Senhor. Este é o sentido da palavra mantavyaha, a ser raciocinado. O Shruti, tá? que às vezes Baladeva de Bhushan no rodapé ele explica, né, que também existe Puranas e Mahabharata que também apresentam as mesmas evidências do Shruti e ele cita algumas delas, tá? O Shruti diz, na verdade, aqui, por que ele Shruti diz? Porque ele fala que o Shruti diz, mas isso aqui não é um texto do Shruti, é um texto do Smriti, tá? Que é um texto do Kurma Purana, tá? Purva para virodhena arto kurto trabimato bhavet ityadam oharam tarkha
Shushka Tarkan Vivarjaet, o raciocínio que determina o significado, resolvendo todas as contradições com afirmações anteriores e posteriores, é uma argumentação correta. A argumentação deve rejeitar a lógica seca. Então, a futilidade do raciocínio, da reflexão mental, né, de Gautama, do que é apresentado no Nyaya, né, e outros, é declarada em Tarka Pratisthana, que é um dos aforismos que vai vir no segundo capítulo, tá? Na segunda parte do Vedanta Sutra, tá? que tem nesse livro já, porque esse livro aqui tem a primeira e a segunda parte. Tá? No primeiro pada da segunda parte, no primeiro capítulo, é o texto 11. Nesse capítulo fala-se Tarka Pratisthana. Portanto, conhecendo o Senhor pelo Vedanta, deve-se meditar sobre ele. Depois vocês podem abrir nessa parte e dar uma lida nesse aforismo do Tarka Pratisthana. Portanto, conhecendo o Senhor pelo Vedanta, deve-se meditar sobre ele. Essa é uma declaração autorizada e sem falhas. Shabdestu Shabdas Mulatva. Não há defeitos, porque as Escrituras o declaram e as Escrituras são a raiz do conhecimento. Essa é uma outra afirmação do Vedanta Sutra mais para trás também, entende? 2:17. Conhecer-se-á pelas Escrituras que o Senhor tem sua própria forma, que ele é a causa da experiência de todo conhecimento, que ele é a base de suas próprias qualidades, que ele é a causa do universo e que ele é sem mudanças. Depois de aprender isso com as Escrituras, pode-se adorá-lo adequadamente. Ou seja, se nós temos o conhecimento de Deus que não é baseado nas Escrituras, no sentido... Por que o conhecimento das Escrituras é mais importante? Porque ele realmente mostra a natureza de Deus, porque ele mesmo se revelou como ele é. Então, aí nós podemos meditar corretamente, porque se uma pessoa cria uma ideia de Deus, a meditação naquela ideia não vai ter o mesmo efeito do que você meditar na forma de Deus que ele aceitou vir dentro dos limites de nossos sentidos e da nossa mente para meditarmos nele. Tá? Então, nesse sentido, o Balev está dizendo, ele traz a objeção aqui no comentário. Ele fala, objeção. Nesse caso, a declaração do Vedanta seriam impraticáveis. Elas seriam desprovidas de uso, pois revela o que já se sabe existir. São como a afirmação, a Terra tem 7 continentes. Declarações que revelam ações a serem executadas ou evitadas são práticas, pois são úteis. Por exemplo, o homem que deseja dinheiro deve ir ao rei. Uma pessoa com digestão fraca não deve beber água. Ou, nos Vedas afirma-se que Swarga Kamo Yadieta, uma pessoa com desejo por Swarga, no paraíso, deve realizar sacrifício. Afirma-se que Surana Pibet, não se deve consumir bebidas alcoólicas. As declarações não são feitas sem indicar uma meta. São declarações positivas para atingir um objetivo desejado ou declarações negativas para evitar um determinado resultado. Brahman, no entanto, é um objeto já existente. Declarações como Satyam Jnanam Anantam, que descreve o Brahman, não são práticas para aplicação, pois são desprovidas de declarações de ação. Se alguém quiser usar essas declarações sobre o Brahman, alguém poderá torná-las úteis, tornando-as um objetivo. Deve-se proferir essas declarações dessa maneira. Ao descrever um sacrifício, o devata, o executor do sacrifício, as declarações podem se tornar úteis na realização do sacrifício. Jaimini explica isso. É o argumento de Jaimini. Tá? Amnayasya kriyarta tvat anyarta kyang atarartaram tasmat anityat tvam muchyate
Visto que as declarações escriturais que determinam um ato são úteis, declarações que não determinam um ato são inúteis. Tarbotanang kriyartena samang nayor tasyatu nimitatwa. Um grupo de palavras é usado com um verbo. O significado surge da combinação dessas palavras. Tá. Isso não é verdade, esse argumento de Jaimini, né? É uma crença equivocada. Embora não contenha ordens para executar ou abster-se de certas ações, ensinando a existência de Brahman como objetivo humano mais alto, há utilidade nas declarações. É como uma afirmação que revela a existência da riqueza, de riqueza. Ao ouvir uma declaração oficial de que você tem riqueza em sua casa, descobrir o tesouro se torna o objetivo da sua vida. Da mesma forma, por declarações que afirmam a existência do Brahman, que é a fonte de tudo, o Brahman, que tem uma forma de conhecimento e bem-aventurança, que é o excelente amigo de todos o que se entrega a seus devotos, ganha-se convicção da existência do Brahman. Portanto, não é diferente das declarações que ordenam a ação. Pode-se ver que tais declarações produzem resultados na forma de dar felicidade e remover o medo à maneira de declarações como: um filho nasceu para você, e isto não é uma cobra, mas sim é uma corda. A utilidade das declarações está claramente expressa nos próprios textos. Satyam janam manantam brahmayo vedam nihitam guhyayam soshmute sarvam kaman. Quem sabe que o Brahman reside e é a existência eterna e o conhecimento eterno atinge todos os desejos. Quem sabe que o Brahman residente é a existência eterna, é o conhecimento e o conhecimento eterno atinge todos os desejos. Verso do Taittiriya Upanishad. Não se deve afirmar que, com essas explicações de resultados, os textos do Vedanta ensinam a ação, uma vez que o tópico do Vedanta é diferente, pois condena a busca dos resultados de ações, karma kanda, e por essas afirmações nega-se que o resultado é afirmado nas escrituras e adiciona algo, desculpe, que não está declarado. No rodapé, Baladeva diz a fonte desse argumento. Nem se pode transformar em outra coisa a escritura dedicada ao Brahman, que é a fonte de todos os universos, que tem um corpo espiritual eterno, que é um oceano de qualidades auspiciosa, que é a morada de Lakshmi, já que o trabalho culmina neste objeto como prova oficial. Nem se deve afirmar que Jaimini manteve sozinho o caminho do karma, como citado acima, uma vez que ele também estava consagrado em Brahman. Desistindo do significado literal de algumas afirmações que não ensinam ação nas seções que tratam do karma, ele apenas estabeleceu uma seção em termos de karma. Portanto, é claro que os textos do Vedanta estão preocupados apenas com Brahman e não com o karma. Então, aqui, Baladeva, de novo, ele faz uma explicação do todo adhikara, né, do argumento não contra, dizendo que as ações são mais importantes do que o conhecimento do Brahman. Tá? Então, muitas pessoas mesmo colocam na vida espiritual, sem uma compreensão da vida espiritual, do processo espiritual, como sendo uma prática que chega a um resultado, que é meditar em Deus, nos qualificar através dos rituais, através dos processos de austeridade, de tapas, purificar a consciência para poder, eventualmente, meditar e conhecer Deus, que é conhecido pelo seu próprio critério, ele mesmo se revela. Por que as escrituras, então, são consideradas como uma fonte de conhecimento válido e não meramente a especulação ou a experiência empírica? Porque tanto o conhecimento empírico do sentido como a especulação mental, ele apenas nos dá um conhecimento limitado na matéria. Então, você conhece a verdade absoluta, você conhece Deus, mas Deus através da sua energia material.
E, portanto, quando você vê que por detrás de todas as energias, as almas, existe algo em comum, então a pessoa pensa que isso é a realização de Deus. É esse conhecimento, essa conclusão de que existe uma coisa comum por tudo. Quando você entende essa coisa, você conhece tudo. Então, esse tipo de conhecimento não é um conhecimento errado, mas é o primeiro passo na vida espiritual, mas não o passo final. Assim como também o conhecimento do Karma Kanda, que Jaime nos apresenta, colocando que a importância enquanto as pessoas ainda estão apegadas a esse mundo material, enquanto as pessoas ainda têm uma agenda de gratificação dos sentidos, ela não deve ficar meditando numa vida espiritual, conceituando, especulando, e parar de agir, seguir os seus deveres religiosos. Então, por isso que esta sessão do Karma Kanda, ela não é não autêntica, ela é destinada a um propósito de que o ser humano pare de viver uma vida meramente instintiva, uma vida ilusória, e comece a entender que existe um processo religioso de purificação que é o Dharma. Então, vivendo no Dharma, ele pode se qualificar. Agora, querer dizer que a realidade última é obtida por seguir o Dharma, que é exatamente o que é contestado no Vedanta. Tá? Não é que é errado. É errado para aqueles que querem ir além. Então, se você não entende por que as escrituras nos dão conhecimento daquilo que não pode ser conhecido? Porque as pessoas que conheceram o Brahman, os videntes da verdade, não conheceram ele pelos sentidos, nem pelos rituais, nem meramente só pela meditação, mas sim quando eles purificaram a sua consciência em samadhi, em comunhão com a realidade suprema, lhe foi revelado na consciência. Por isso, chamado videntes. Então, os videntes, os profetas, esses sábios que vieram a visão espiritual, aí eles deixaram aquele conhecimento, esse relato de sua visão espiritual, inclusive eles viram a realidade, viram Deus, e, portanto, descreveram a sua visão naquela visão espiritual, não na nossa visão, e aí nós vemos essas declarações das Escrituras, e se por fé, Shraddha, nós aceitamos essas declarações e meditamos dessas declarações, até aí estamos especulando para entender o Brahman, mas a partir daí não podemos mais especular. Realizar o Brahman não é a meta, mas é o primeiro passo, porque aí você começa a entender que aquilo ali está fora da percepção do sentido, fora da percepção da mente. Então, portanto, o processo a partir de agora é yoga. Não é mais jnana, é yoga. Yoga começa com yoga chitta vritti nirodha, purificar a consciência. Vasudeva, Shuddha Sattva. E aí, com a consciência purificada, nós podemos ler os relatos das Escrituras. Yasyadevi parabhakti jatadevi tataguru tasyatikatitahi arta prakashanti mahatmanaha. Somente aquelas grandes almas que têm fé no Senhor Supremo, parabhakti, tem devoção suprema no Senhor Supremo. Parabhakti jatadevi tataguru, e também tem o mesmo tipo de fé naqueles que estão revelando essa realidade para ele, que é o mestre espiritual, que é os devotos puros. Somente a essa pessoa que o segredo do conhecimento védico é revelado no coração. Então, portanto, aquela fé no serviço aos devotos que têm a visão espiritual e a fé em ouvir numa atitude uma atitude humilde, não contestadora, e meditar na revelação que é apresentado por esses mestres e nas Escrituras. O conhecimento que os mestres espirituais genuínos, que a tradição Parampara nos apresenta, é o mesmo conhecimento das Escrituras. Por isso é dito, o tripé da vida espiritual é Guru, Shastra e Sábio. As Escrituras, que revelam a evidência espiritual, e, portanto, se torna a autoridade daqueles que conheceram e podem nos dar a verdade. O Guru tem que estar situado no conhecimento das Escrituras, e
também existe uma coisa chamada parampara, os sadhus, a tradição de seres que se iluminaram e nos transmitiram. Então, o conceito de aceitar o Shastra está implícito, não é apenas pegar um livro, não é Shastra pegar um livro. Vamos lá, pegamos um livro e vou pegar um dicionário e vou traduzir aquele livro. Não, o livro tem que ser, os Vedas tem que ser ele tem que ser aceito dentro de uma sucessão discipular, sadhus, sampradaya, e através da guia de um mestre espiritual experiente do guru. Então, isso que é o processo do Shastra Yonikwa. Aí o conhecimento vem. Na antítese, se diz que, na verdade, só fazer os rituais dos Vedas, só você seguir todos os rituais, você vai alcançar o Brahma. Você não tem que questionar sobre ele. Você não tem que buscar conhecimento sobre ele. Tá? Se você já tem aquela fé de meditar dele indivisivelmente, esse conhecimento amadurecido é outra coisa do que uma pessoa que ainda não tem a fé. Portanto, é necessário que ela se purifique e pratique externamente para que ela alcance esse estado mais introspectivo, interno, de meditação no Brahman. Tá, então, com isso, encerrou o comentário de Baladeva, que ele derrota a objeção de que as escrituras não é importante você entender ou conhecer as escrituras, mas sim você agir como está nas escrituras. E certamente as ações das escrituras que ele enfatiza são as ações do Karma Kanda, tá? Que nos dá um objetivo temporário, ir ao paraíso, elevar o nosso padrão de vida, que, na verdade, não é esse o objetivo do Vedanta. Então, já como nós apresentamos aqui o comentário de Baladeva, nós vamos ler aqui quais os versos do Srimad Bhagavatam que estão em sintonia. Na verdade, só tem um verso aqui do Bhagavatam, por isso você passar para o outro de cara, né? Que ele dá, ou seja, corrobora, né, esta explicação dada pelo comentador. Tá? Então, é um verso do 10º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 16, verso 44. Não? Nama pranama mulaya kavai shastrayonaye prabritaya nibritaya nigamaya namo namaha. Oferecemos nossas respeitosas reverências, tá? A vós, que sois o fundamento de toda a evidência autorizada, pois sois o autor e fonte última das escrituras reveladas, e que vós manifestastes naqueles textos védicos que estimulam o gozo do sentido, bem como daqueles que estimulam a renúncia ao mundo material. Tá? Então, dizendo aqui, oferecemos reverências a você, porque você é o fundamento, tá? de todas as evidências e também é a fonte das escrituras. Tá? Mesmo apesar dessas escrituras, esse verso do Bhagavatam também vai corroborar exatamente isso. Entende? Não se nega a importância da seção Karma Kanda, como está dizendo aqui. Alguns textos védicos estimulam o gozo dos sentidos. Tá? E outros estimulam a renúncia do mundo material. Então, isso que é essas duas sessões chamadas Karma Kanda e outro é Jnana Kanda. Então, o Jnana Kanda ele vem como uma antítese ao Karma Kanda. Então, aí você fica, há uma afirmação nas escrituras e depois há uma negação daquela afirmação. Aí você ficou o quê? Fica no vazio. Gente. Então, por isso que no processo lógico de pensamento, dialético, você tem que ter uma síntese disso. E, portanto, a literatura védica não é apenas o Karma Kanda e o Jnana Kanda. Como muitas pessoas tentam nos fazer entender isso, que o Jnana Kanda é identificado com o Vedanta, com o Purva Mimamsa, com a conclusão última dos Vedas. Mas só que Jnana, nesse sentido, ele abre a porta para o caminho espiritual. Mas há um outro Kanda, que é chamado Upasana Kanda, ou Bhakti
Kanda, que vem como a síntese. Uma síntese, ela não nega a antítese. A antítese nega a tese, mas a síntese não nega. A síntese nega a antítese do seu aspecto negativista, que não considera o valor da tese. Então, significa que Bhakti ela nos ensina que você tem que agir com a consciência do que Jnana nos ensina, de desapego. Mas você não pode se desapegar da energia material sem se apegar a algo superior. Então, portanto, a sessão do Upasana Kanda, da onde começa o processo de Bhakti, nos é dado o conhecimento de Vishnu, o conhecimento de Krishna, apresentado na revelação para ele se tornar o objeto da nossa meditação e de nosso serviço. Porque na condição de sermos almas condicionadas a um corpo material, presos à nossa consciência completamente envolvida nos desejos materiais, nós não podemos ver a realidade como ela é, mas nós vemos a realidade como ela se apresenta através das cores dos gunas. Então, portanto, quando uma pessoa entende, sim, a natureza material, a natureza do karma, das atividades neste mundo, nos dá um resultado temporário. E mesmo que você vá ao paraíso, ainda assim você vai ter que voltar quando esgotar o seu karma, tá? E você não poder mais desfrutar no paraíso, você vai ter que voltar um pouquinho mais de karma para desfrutar um pouquinho na próxima vida, mas depois você vai de novo esgotar o seu karma e a pessoa fica rodando nesse ciclo de karma positivo, evolui o karma negativo, desce, desce. Agora, o processo de Jnana, ele tenta parar esse processo, falando, não, temos que dar o pulo do gato, temos que sair pela tangente no ciclo dualista da existência material, esse ciclo dual de samsara, do nascimento e morte. Então, aí, portanto, o processo de Jnana, ele nega o valor continuado dos benefícios que a literatura védica nos dá. A literatura védica nos dá, por isso, nos argumentos que Krishna fala para Arjuna, Arjuna, os Vedas tratam sobre os modos da natureza material. Gunya Babaruna, e os modos da natureza material tem que ser transcendido. Então, quando Krishna fala, transcenda os Vedas, Krishna não está dizendo para Arjuna para ele abandonar as escrituras, mas transcenda esta seção dos Vedas, que é Triguna. Essa seção dos Vedas, que é exatamente o Karma Kanda. Isso, sim, tem que ser abandonado se você quer algo temporário. Aquilo que se você não quer algo temporário, porque essas partes dos Vedas só nos dão um resultado temporário. Agora, se você quer transcender isso, você tem que começar, em vez de meditar nos gunas, é assim que funciona. Para Kriti Kriyamanali, nós não temos controles, nós somos impelidos a agir pela nossa associação dos gunas. Agora, porque estamos meditando nos gunas, na bondade, paixão, ignorância, isso é inevitável. E aí nós recebemos a energia material impele a agir nos gunas. Agora, se nós entendemos, como que chama? Transcenda. Os Vedas lidam com os 3 gunas, transcenda. Então, o conhecimento não é conhecimento de ritual, misticismo, de mantra, de paraíso, tudo isso. Transcenda isso. Que é exatamente o que Vyasadeva fez. Ele escreveu toda a literatura védica, mas ele chegou num grau de insatisfação, e, portanto, o guru dele, no Bhagavatam, logo no primeiro canto, Narada fala, você esqueceu de contar o fim do filme. Ficou ali. Esqueceu de assistir o filme, aqueles filmes indianos de 2 horas, 3 horas, mas foi embora da sala de exibição antes do fim do filme. Então, a pessoa está envolvida no conhecimento espiritual, conhecimento místico, mas você falou sobre tudo isso, deu yoga, deu tudo isso, mas esqueceu de dar a essência, que falou sobre Krishna. Esqueceu de falar sobre a suprema personalidade da divindade, a suprema personalidade, o aspecto supremo de Deus. Você deixou isso, entende? E as pessoas
elas vão esquecer por que elas estão sendo religiosas. Aí você se torna apenas moralistas para poder ser politicamente correto neste mundo, ser piedoso. Não, mas isso não é a finalidade da literatura védica. Este é o ensinamento inicial. Então, portanto, este verso do Srimad Bhagavatam, ele está colocando aqui que essa pessoa que é a fonte, que é o autor da literatura védica, que deu também o conhecimento material para o gozo dos sentidos deste mundo, e também o conhecimento de renúncia desse mundo material, que é o Jnana Kanda. O Jnana Kanda nos dá a renúncia desse mundo. Tá? Mas essa pessoa, ela está ali. Então, vamos meditar nela. Vamos, entende? Ela, entende? Mesmo que você não possa conhecê-lo pelas escrituras diretamente, porque mesmo as escrituras não dão conhecimento dele, mas quando ele aceita se revelar, então as escrituras, ela nos coloca em direção, ela nos ensina a procurar a indagar sobre essa verdade absoluta. Então, nessa indagação dessa verdade absoluta, nós começamos a buscar e entender as descrições e meditar nessas descrições. Então, por isso, quando nós realizamos... Então, por isso é dito que, pelo processo do questionamento de Dhyana, quando você não cai na armadilha do impersonalismo, você consegue passar de Dhyana para Dhyana. Então, de meramente gnose especulativa, você começa a se tornar, você quer meditar nessa verdade absoluta. Então, por isso, o processo de yoga, ele tem como finalidade, apesar de um processo de yoga, por exemplo, como o Patanjali, ele não fala diretamente, ele não descreve Ishvara, Deus, mas ele diz que a finalidade do yoga é purificar a nossa consciência, para que nós possamos meditar em algo que é eterno. E aí, quando você começa a meditar nisso, você vai entrando na outra fase, né? Por exemplo, que os Vedas é como um jogo, né? Tem a fase 1, que é karma, aí você passou nela, aí você passa para a fase 2, que é Jnana. Aí você tem que entrar na fase 3, que é Dhyana, que é a meditação. Então, aí você medita que Deus, ele não é apenas impessoal em tudo, o eu sou em tudo, dando existência a tudo, mas ele também está sentado, sarvasyachaham hridi shamridito. Smriti Jnana, ele está sentado no nosso coração. E ele diz, sarvasya, o coração de todos, e de mim, diz, sarvasyachaham hridi shamridito, smriti Jnana apohana. Então, de mim vem o conhecimento, de mim vem o esquecimento, e de mim vem a lembrança. Eu sou para ser conhecido por todas as escrituras, por todos os Vedas. Vedais chasarabam aham eva vedyo. Eu sou para ser conhecido por todas as escrituras. Vedanta krit vedavida eva chaham. E eu sou o compilador do Vedanta. Eu compilei, eu dei a conclusão do Vedanta. Então, por isso é dito por isso está dito na Gita mesmo, que explica que superior aos karmis, que são os bonzinhos, piedosos, religiosos, são os gyanis. Porque os gyanis, eles começam a entender o que é real, o que é temporário. Então, eles são os filósofos que estão especulando sobre a realidade absoluta e sabendo distinguir entre o que é absoluto e o que é relativo. Mas entre os gyanis, existe um Gyani que não cai na armadilha do impersonalismo. Esse é o yogi, que o yogi medita neste objeto. É aí, por isso que o aspecto pessoal de Deus se revela quando o yogi medita em Paramatma. Meditar em Paramatma significa meditar no Guru, que está dentro de cada um de nós, porque nós estamos tão contaminados, não podemos ouvi-lo, e, portanto, nós buscamos a associação com os sadhus, sat, sangha, a associação com aqueles que estão situados na eternidade, que podem nos guiar para meditar. E aí, na associação, o conhecimento da natureza, as qualidades, os atributos
deste Senhor que se manifestou inicialmente como guru interior, nos dando iluminação, conhecimento, aí nós podemos conhecer Bhagavan, que Paramatma, Deus no coração, ele também é uma personalidade suprema, cheia de qualidade que pode ser meditada. Então, os Vedas nos dão esse conhecimento. Mas existe um processo de fases. As literaturas, mas Karmakanda nem tem ideia. Se apresenta Vishnu misturado com semideuses. Está tudo ali misturado. Você não consegue, a pessoa não consegue detectar meramente pelos rituais. Estabelecer a produção de Vishnu Supremo é muito confuso. Porque é assim como uma pessoa ela está se relacionando com o governo, mas ela não tem um relacionamento com o presidente ou com o rei. Ela tem que trabalhar com todas as diferentes burocracias. E, portanto, porque nós estamos satisfazendo nossos desejos imediatos, materiais, nós ligamos com os deuses e esquecemos que Jagyavai Vishnu, que Vishnu é o conceito. Então, Karmakanda ainda fica obscuro, mas agora no yoga a pessoa começa a ver. Existe, entende? Em Jnana, desculpe, que existe uma realidade eterna. E essa realidade eterna pode ser meditada. Aí a pessoa se torna um yogi. E como diz na Gita mesmo, yoginam apisarasa. E dentre os yogis, aqueles que estão meditando na verdade absoluta, aqueles que estão meditando no Brahman, o Bhakta é o mais elevado. Yoginam apisarasa, porque ele está não apenas adorando passivamente na forma de meditar uma realidade suprema, mas ele age, ele desenvolve Bhakti Seva. Aí o serviço devocional se torna o serviço ao Bhagavan. Então, por isso que as escrituras vão nos dar conhecimento. Mas também temos que entender que as escrituras também se revelam em momentos históricos distintos. O momento dos Shrutis, que tem ali o Karmakanda, Jainini, com o Upanishads, o conhecimento mais impessoal que estão ali. Depois você tem um momento de que você vai encontrar nos Tantras, nos Agamas, conhecimento de yoga, de meditação. Aí você vai encontrar nos Puranas. Aí já começam a descrever as encarnações de Vishnu. E a pessoa vai poder entender que mesmo entre os semideuses, o seu Vishnu... Então já tem outro momento. Aí Krishna é revelado tanto no Mahabharata de uma forma inicial e depois de uma forma explícita no Srimad Bhagavatam. E essa revelação ela continua até mesmo quando Chaitanya veio como Krishna nesta era, na forma de tornar acessível o Bhakti de uma forma não comprometida. E aí os seus discípulos, como os Goswamis, nos deram mais uma reflexão, mais um smriti. Por isso que eu dito, existe aquela literatura do Shruti, que é a revelação antiga, arcaica, mas depois outras literaturas se revelam em outro momento. Isso se chama de literatura smriti, para nos lembrar deste conhecimento, dessa verdade absoluta, mas só que nos dando a fase maior, e, portanto, a fase que Chaitanya Mahaprabhu veio, ele nos deu detalhes da revelação que não estão tão explícitos em outros textos dos Puranas, dos Mahabharata, o que dizer das Upanishads e nos Vedas. Tá? Então, nesse sentido, o texto dessa aula aqui é sobre os Shastras. Então, não precisamos ler um outro comentário, um outro texto, porque então, podemos agora parar aqui um pouquinho. Eu vou dar agora a palavra para vocês. Eu acho que este aforismo está bem claro, não? Deixa eu abrir a voz. Então, nós podemos responder as perguntas ou aceitar alguma complementação, se alguém quiser complementar algo para enriquecer. A aula aqui não é só fazer perguntas, vocês também podem fazer as suas reflexões, tá? Sobre o que vocês estão aprendendo no nosso estudo, tá legal? Então, alguém quer falar? Prabhu, essa regra, né? Vamos dizer que não é uma regra, mas dá para se dizer assim, a princípio que é uma regra, né? É a questão, né, de realizar o Brahman e Paramatman e depois Bhagavan. Isso é uma regra, é assim, é desta forma, é nesse sentido, assim, primeiro uma coisa, depois outra, depois outra. Exatamente, mas só que tem uma coisa também, cada pessoa, nós não sabemos o nível de evolução
o nível que a pessoa já teve em outros momentos, em outras vidas. Entende? Krishna mesmo explica na Bhagavad Gita que aquela pessoa que morre, mas não consegue terminar o processo a contento, completamente, ela nasce numa família próspera ou numa família de espiritualista para continuar onde ela parou. Então, nós podemos ter realizações espirituais. Não é que todo mundo vai alcançar Krishna imediatamente. Isso é possível, entende? Mas nem, para que você possa entrar em Krishna Loka, você tem que desenvolver prema nessa vida. Se você não conseguiu prema ainda nessa vida, Baba, você vai ter que nascer numa condição. Você já está liberado, porque a sua vida espiritual já começou. Mas você vai nascer numa condição mais favorável para você continuar. Então, às vezes, tem pessoas que para elas a realização do Brahman não é algo tão relevante. Outras pessoas são tão no materialismo que vida espiritual é realizar o Brahman, é se desapegar deste mundo. Então, às vezes, você encontra um devoto e fala: "Oh, Krishna, por favor, me salva desse mundo material", porque a pessoa ainda tem apegos materiais. Agora, outras pessoas, elas já alcançaram esse esgotamento de karma, e às vezes em vidas passadas, às vezes nessa vida, em outros momentos, e depois ela se aproxima da vida espiritual, para ela, o conhecimento de Brahman é até chato. Entende? Não aguenta mais aquelas almas. Nós não somos esse corpo, nós não somos esse corpo, nós não somos esse corpo, nós não somos seu corpo. Isso é a realização Brahman. Entende? Ela quer positivamente ver Deus, ser guiada por Deus na sua vida, que é exatamente um processo de Paramatma. Entende? Então, são realizações. Nós podemos ver praticamente. Você pode ver pelo sintoma de uma pessoa que ela já realizou esses aspectos. Uma pessoa. Qual o resultado da realização de Brahman? Conhecimento sobre a natureza de quem eu sou, Aham Brahmasmi, e desapego. Então, uma pessoa que já tem isso, ela não vai buscar a realização do Brahman, que ela já tem. Isso é muito importante eu escutar, Prabhu, porque parece que a gente fica procurando uma coisa diferente nas mesmas coisas. Sabe? Exatamente. Você vai querer uma realização para ter depois a realização que você já tem. Como andar para trás. Mas muitos devotos, às vezes, eles têm dificuldade em se desapegar das coisas materiais. E, portanto, aquela aula, não somos o corpo, não somos o corpo, não somos o corpo, não somos o... Enfatizar a realização do Brahman também é necessário em certos momentos, ou muitas vezes para nós. Eu tenho que... Se alguém me lembra que eu não sou o corpo, eu não posso gratificar os sentidos, isso é uma inspiração para eu realizar o Brahman. Mas só que a diferença é que um devoto que tenha fé em Krishna, mesmo que ele ainda não tenha a realização, mas ele tem essa fé, ele pode saber que esta realização do Brahman não é a meta. O Prabhupada fala, a realização do Brahman é essencial. Mesmo no Bhagavad Gita tem um comentário que o Prabhupada fala: a realização do Brahman, a realização de Jnana, não é errada. Ela só é necessária enquanto você ainda não se desapegou desse mundo material e não teve oportunidade de associar com devotos puros. Porque é na associação de devotos puros que a pessoa desenvolve o lado positivo da vida espiritual. O lado negativo da vida espiritual é se desapegar desse mundo. Agora, o lado positivo é você se inspirar, seguir ao passo daqueles que estão ocupados na vida espiritual. Então, se você não tem atração por isso, vai lá realizar o Brahman, tá? Vai lá entender. Mas se você tem atração da associação dos devotos, ali é na associação dos devotos que a pessoa desenvolve esse desejo. A fé tem que ser purificada do conhecimento para que você possa se ocupar no serviço devocional puro. O serviço devocional puro é aquele serviço livre das contaminações de karma ou de jnana. Quais são as contaminações de karma? A contaminação de karma é
o desejo de se libertar desse mundo material, querer se tornar Deus, se fundir em Deus, se tornar Deus. Esse conhecimento, muitas pessoas estão ainda contaminadas com isso. Elas acham que vou me tornar Deus. Ou então, desculpa, essa é a contaminação de jnana. A contaminação de karma é que eu quero ser feliz nesse mundo. Eu quero ter prosperidade, eu vou ser feliz sendo tudo isso. Então, mesmo que você está ocupado no serviço devocional, você está utilizando a vida espiritual, você é um Hare Krishna para fazer essas coisas, você não está ocupado no serviço devocional puro. O serviço devocional puro, Rupa Goswami explica, se ocupar naquele... Quando você está ocupado no serviço devocional indesviável, mesmo apesar de que a sua consciência ainda não é pura, mas você está externamente associando-se com quem é puro, e tem fé e está agindo daquela forma, você também se purifica e se contagia com aquelas pessoas. Então, se você tem a atração pelos devotos, se você tem a atração pelo serviço a Krishna, o cultivo do conhecimento impessoal é algo assim chato. É algo seco. Não digo que é chato, a palavra é seco. É algo seco. Então, são momentos e momentos. Tá claro? Mais outra pergunta? Outro comentário? Tá, pessoal? Eu mandei, está postado no Google Drive do curso, tá? Esta apostila minha do primeiro adhyaya, né? O primeiro capítulo, ou primeira parte, para que vocês possam acompanhar nas próximas aulas, tá? Na medida que nós vamos desenvolvendo o curso, eu estou fazendo o trabalho das outras partes, para vocês terem o comentário do Bhagavatam, no estudo do Bhagavatam. Então, não surgiu nenhuma dúvida quanto ao estudo do Vedanta, não, além das perguntas filosóficas. Acho que está bom por hoje. Tá? Então, Hare Krishna, até a semana que vem.